Bem-vindo novamente a Cozinhando com Palavras. O nosso programa de hoje vai trazer um grande mestre da gastronomia brasileira, o professor Ricardo Maranhão, e um grande chefe de cozinha, o Carlos Ribeiro. Os dois vão falar sobre o maior nome da erudição, da historiografia, vamos assim dizer, de gastronomia no Brasil, que é Câmara Cascudo. Muito comentado, muito falado e até pouco lido. E no programa de hoje nós vamos ter peixe e mandioca, dois itens da culinária indígena, muito comentado por Câmara Cascudo, e que nossos convidados vão estar aqui falando e cozinhando. Bom apetite! E hoje, em especial, vocês têm aqui uma experiência muito rica, uma experiência extraordinária de estar diante de dois autores que vão falar sobre um outro autor, que é Câmara Cascudo. Para quem não sabe, do ponto de vista da historiografia, Câmara Cascudo é a nossa raiz, o primeiro pesquisador, mas eu não vou falar isso, que quem vai falar é o professor Ricardo Maranhão, que ele é um especialista em Câmara Cascudo e gastronomia, culinária brasileira, a quem eu tenho muita honra de apresentar, porque, além de ele ser também um autor da minha editora, da editora Bocato, que nós temos um livro dele logo aqui ao lado, na Rua O, tem um estande, onde também tem o livro dele sobre a influência árabe na gastronomia brasileira, e outros livros de autoria dele também. O professor Ricardo Maranhão foi meu professor de história, então é uma honra muito grande ter um mestre aqui presente. E o Maranhão hoje é professor da Anhembi Morumbi, da Faculdade Anhembi Morumbi, e dirige o Centro de Pesquisa em Gastronomia da Anhembi Morumbi. Tá certo, professor? E aqui estamos com o Carlos Ribeiro, do chefe do Na Cozinha. Para quem não conhece também, um excelente restaurante. Eu indico a vocês que vão do Na Cozinha, que é um restaurante brasileiro delicioso. O Carlos Ribeiro, que está fazendo com a gente também, tenho a honra disso, né? Isso. O livro Paraíba, do Mar ao Sertão, que vai sair em breve. Logo, logo, não é? Exatamente. Pela Bocato, provavelmente também junto com a Melhoramentos. Então, é uma honra muito grande ter vocês aqui. Professor Ricardo Maranhão, tem a palavra. Boa tarde, pessoal. Muito bem, muito bem. É, como sempre, um prazer participar de um evento como esse, da melhor qualidade, criado aqui pelo nosso amigo Bocato, pela Guter também. Aqui já está ligado, né? E encontrar gente da melhor qualidade, né, podendo conversar conosco. Isso é fantástico, né? Quer dizer, então, assim, Cozinhando com Palavras realmente foi uma ideia ótima e vocês tiveram uma boa ideia de vir. Eu fico feliz, agradeço a presença de vocês todos aqui para a gente ver o que a gente pode conversar sobre um livro que, na verdade, não é bem um livro, é um monumento. Claro, nós vamos falar de várias coisas, vamos inclusive comer. Mas o núcleo, o centro de tudo é esse livro aqui, ó. Colhezão. História da Alimentação no Brasil, de Luiz da Câmara Cascudo, que é um monumento da historiografia brasileira. E, sem dúvida, de longe, o melhor livro jamais produzido sobre a alimentação no Brasil, sobre a gastronomia brasileira, e que ninguém superou, e tem muita gente escrevendo coisas boas, interessantes, importantes, mas ninguém chegou aos pés de Câmara Cascudo em matéria de abrangência, amplitude, profundidade e erudição. É um livro de uma erudição fantástica. Quer dizer, é uma viagem ler o Câmara Cascudo, porque a gente vai simplesmente mergulhando num universo de conhecimentos que a gente nem imagina. Aí, de repente, você começa a saber de tudo que aconteceu na África, sobre alimentação, em Portugal, e detalhes insignificantes
aparentemente, que de repente dão um significado profundo no corpo da obra enquanto historiografia. Então é uma coisa fantástica, quer dizer, realmente, para mim, o mundo da comida brasileira começa daqui. E na minha história pessoal, foi a partir desse livro que eu comecei a me interessar. Foi o primeiro livro importante que eu li sobre história da alimentação brasileira, claro. A gente já tinha lido livros de outros países. Mas o primeiro brasileiro que eu li foi esse, em 1997, 98, quando eu decidi estudar a história da alimentação. Comecei a me deslocar para essa área específica do conhecimento. Então, foi a partir dali, quer dizer, eu me apaixonei completamente e eu sou um modestíssimo discípulo de Luiz da Câmara Cascudo. Esse cara é fantástico, porque tudo que ele faz é bom, porque você fala assim, bom, mas eu conheço, alguém aqui pode dizer, eu conheço o Câmara Cascudo como folclorista, autor do melhor livro sobre folclore brasileiro. Você entende? Quer dizer, o cara é tão bom que quando ele se dedica a um assunto, ele vai muito fundo e pega, desde assim, ele é capaz de fazer livros diversos sobre as manifestações mais particulares do folclore, sobre, livro, por exemplo, sobre o remo, sobre uma pesquisa enorme sobre as jangadas do litoral nordestino, a rede de dormir na cultura do nordestino, pesquisas específicas, né? Aquela etnografia profunda, detalhada, atenciosa e capaz de resgatar o que há de mais profundo na alma popular. Além disso, ele, quando escreve uma obra abrangente, ele pega tudo, não sobra nada fora, né? Que é o caso do Dicionário de Folclore Brasileiro, né? Que não existe nenhuma outra obra de consulta sobre folclore que não seja necessária, né? E, pois é, esse rio-grandense do norte, esse potiguar, né? Que nasceu em 1898, morreu em 86 agora, 1986, esse potiguar, ele nunca deixou de ser o regionalista, o homem nunca quis morar em outro lugar, embora tivesse feito cursos em outras cidades, tivesse estudado muito, tivesse viajado até na África para escrever esse livro e tal, mas ele sempre volta ao Rio Grande do Norte, ele é um regionalista, tem um monte de livros, assim, inclusive alguns definitivos sobre a história do Rio Grande do Norte, pelo menos sobre a história até o momento em que ele escreveu, foi na década de 1950. No entanto, é justamente naquele pequeno regionalismo que ele tem uma universalidade total e incrível. Por quê? Porque ele lê tudo, né? Quer dizer, ele, quando era garoto, aprendeu inglês para ler alguns dos primeiros viajantes que tiveram no Brasil. Viajantes esses que, né, não eram traduzidos naquela época. Hoje em dia, felizmente, a maior parte dos nossos viajantes estão traduzidos, boa parte. Naquela época em que ele começou a ler inglês, 1915, 18, não eram ainda traduzidos, ele aprendeu inglês só para ler esses caras que estavam descrevendo o Brasil. E com isso também, naturalmente, vai pegando a universalidade da leitura e se dedicando a todos os que escreveram sobre a África, sobre Portugal. Então, o negócio da África dele é de uma erudição inesquecível, é uma coisa fantástica. Muito bem. E ao se dedicar a essa culinária brasileira toda, ele evidentemente dá muita força para uma coisa que é a coisa mais importante que existe, né, chefe? A mandioca, não é? Exatamente. Não tem, né? Tem uma coisa, fazendo uma adendo às suas palavras, eu gosto sempre de comentar com os meus alunos que uma das coisas que eu mais me orgulho do Câmara Cascudo é que naquela época ele escreveu vários livros sem a existência do Google, né? Sim. E, se eu não me engano, professor, acho que tem 960 e poucas páginas esse livro. Esse livro? Eu sabia mais quando eu dava mais aula. Ele tem página que não acaba mais. Livro que não acaba 960, exatamente. Acertei. Meus alunos das outras faculdades me odiavam, porque esse era o livro que tinha que saber de trás para frente, e não adiantava me enganar, porque eu sabia fazer o livro de trás para frente. Então não adiantava me enganar. E eu ainda fazia pior com eles. Eu fazia... Além de ler o livro, eles pensavam que iam responder perguntas. Eu fazia eles criar pergunta sobre a obra de Câmara Cascudo, que é muito mais difícil você criar do que você... Responder é muito fácil, né? Você pode responder qualquer coisa. Agora, criar para o professor a pergunta para ele
e depois eu fazia a troca das perguntas, os outros respondendo. Então, pegava todo mundo no Google, né? Se fosse a coisa fosse do Google, ali eu pegava e dava matada. Então, eu acredito que essa é uma obra, como o senhor falou, até agora, todo mundo tem escreve bacana, mas esse é o nosso grande espelho da gastronomia. Não né? tenha dúvida. Então, eu até queria fazer o seguinte, como a mandioca é um elemento central em toda essa obra e na culinária brasileira, vamos passar um trechinho de um vídeo sobre o Câmara Cascudo, que tem, inclusive, mostra um pouco a preparação da farinha de mandioca. Por favor. Não? Acho que, já que tem aqui, vamos não lá. sei se precisa baixar a luz para ver o vídeo. Dá para ver bem? Ah, então vamos lá. Nada, eu vou jogar aqui dentro mesmo de novo. Aproveitar. Ó. Oi. Oi, eu acho que podia aumentar um pouco o som. Pode pedir para ele aumentar? Pede para ele aumentar um pouco. Aumentar o som. Aí. Sempre com um charuto na boca. Pela pesquisa e pela cultura regional potiguar nordestina. Sua ampla e diversa produção sobre folclore, história, etnografia e crítica literária fez do seu trabalho autoral fonte fundamental para pensar o Brasil e os brasileiros. Casado com Dona Dália, teve 2 filhos, Fernando Luiz e Ana Maria. Essa nossa gravação está sendo bem, companheiro. Você canta, eu também canto. Eu quero dizer ligeiro, assim é que a gente vai improvisar no chão Pernambuco, companheiro, eu tô descobrindo agora. Tem água quente? Tá, pode trazer. De quem viveu lá fora, que os canos da mandioca já mudou ao tempo igual. Aqui, eu vou usar ele de novo. Raiz mãe da farinha, produto da terra brasileira. Mandioca, macaxeira, empim, farinha de pau, o pão da terra. Mandioca, base alimentar do povo brasileiro. Comida do índio, do português e do africano. Comida Já coloca aqui, toda. farinha com água, farinha com leite, farinha com farinha, Mais um. farinha pouco no primeiro. Farinha de mandioca, a explicação mais poderosa da expansão colonizadora na imensidão brasileira. Caçave, mandioca. Emblema da terra, emblema da mesa. Emblema cotidiano na sobrevivência de milhares de brasileiros. Essa é a filha, né? Essa é a encostada dessa filha, quebradinha. Bom, com essa fechou. Essa aqui Não, é acho que não. mais cheia, né? Obrigado. É menos show. Aqui o senhor quer fazer de uma maneira, altera mais um pouco. E aqui se quer fazer uma magia, altera mais. E aquela linha comum, eu queria também, essa, enrolar mais um pouco. Para sair mais cheia. A atitude intelectual de Cascudo era de busca incessante, de pesquisa permanente, sempre apoiado em um lastro de erudição inimaginável
É incrível como um homem vivendo numa pequena cidade que enchia pudesse acumular tanto conhecimento. Mas o conhecimento dele, além da pesquisa de campo, além de contato direto com o povo, além de participar dos fogueiros populares, das formas tradicionais, o bumba meu boi, a nau catarineta, as danças populares, as velhas danças coloniais, que ainda foram preservadas e algumas que estão no Rio Grande do Norte quase intactas nas suas formas originais. Muito bem, eu estou bem satisfeito hoje estar aqui na casa desse seu Manuel Marinheiro. Fazia muitos anos que eu não visitava o Manuel Marinheiro. Eu saí daqui com idade de 15 anos para o Rio de Janeiro. Cheguei lá no Rio, estudei. Já posso dizer a vocês que sou um doutor formado. Chegou uma menina, eu penso que um doutor formado não sobra aqui numa cidade dessa. Vou falar com ela, com licença, pessoal, com licença. Tá bem, meu caro. Obrigado. Não, estou dando com licença. Perfeito. Não, só esse trechinho do vídeo, né? O vídeo é longo, depois se vocês quiserem procurar, deve ter em bibliotecas. Esse vídeo se chama Câmara Cascudo mesmo. Mas o caso é o seguinte, quer dizer, eu passei só esse trechinho para você ver que é impossível falar do Cascudo sem falar dessas coisas centrais, né? Ao longo do vídeo tem um monte de manifestações culturais, como esse teatrinho de boneco tão característico, né? Do interior do Nordeste, como a música de moda de viola, de cantorias, de desafio, enfim, a vida inteira da cultura nordestina e também da cultura brasileira como um todo, né? Agora, dentro disso tem aquele negócio, né, Carlos? O negócio da mandioca também é assim. Tem uma antiguidade nessa comida, né? Que é uma coisa de louco, né? Porque, na verdade, já existem vestígios de uso regular, com agricultura da mandioca, de 6 a 8 mil antes de Cristo. Lá na região amazônica não tem vestígios tão antigos, porque, como vocês sabem, a arqueologia da Amazônia é uma coisa muito difícil que está começando agora, além de não ter, como no caso da arqueologia dos Andes, a possibilidade de terrenos secos que proporcionam a conservação, etc. Então, onde se encontrou vestígios de 8 mil ou 6 mil anos, foi lá realmente na parte mais andina, próxima da Amazônia. Mas seguramente foi de lá da Amazônia que a mandioca começou a ser cultivada e daí se espalhou com os tupis guaranis pelo litoral brasileiro e também uma parte mergulhou para o interior do continente, onde se formaram aquelas culturas guaranis ali do Paraguai, etc. e tal, todo mundo com muita mandioca. Quer dizer, na verdade, não existe nenhuma outra planta na América do Sul tão cultivada quanto a mandioca. Tem o milho, tem a batata, né? Que são importantíssimos também, mas não chega aos pés da abrangência da rainha branca, né? Como chama? Rainha branca, é isso aí. E engraçado que eu tenho uns alunos de uma universidade em Pernambuco que estão preparando um museu chamado Museu Virtual da Mandioca, né? Onde, orgulhosamente, eles pesquisam a respeito dos pratos derivados da mandioca. Ou seja, a gente pensa que somente pode se comer cozida, frita, mas não, tem um escondidinho, tem um bolo de mandioca, a mandioca tem o nome de macaxeira, tem o nome de maniva, não é? Tem uma série de outras transformações dentro da comida, dentro da cozinha que pode ser feita. O bolinho de mandioca que minha mãe fazia em casa, na frigideira, porque lá no Nordeste não se fazia, na minha época, muita fritura de imersão, não é porque a gente era diet, porque era caro o óleo. Então, assim, era quase na chapa, né? Mas não era por isso, é porque, na verdade, o dinheiro era curto. Então, não tinha esse estrago de fazer fritura, não é por isso. Então, fora disso também, tem a tapioca, né? Os bolos, assim, tem uma infinidade, entre eles o mais conhecido, o Souza Leão, né? Que foi a não utilização da farinha de trigo pela a troca justa da farinha de mandioca. E uma série de outros
outras utilizações da mandioca. E minha grande surpresa nessa pesquisa que os alunos começaram a fazer, já tem quase um ano, é que boa parte, olha, pasme com essa informação, né? E é da Embrapa. Boa parte da farinha de mandioca que chega no Nordeste, ela não é toda do Nordeste, que é o que se planta lá, não se dá conta. Ou seja, o nordestino come tudo. E o Paraná é um grande fornecedor de farinha para os nordestinos. Quer dizer, é uma coisa... eu fiquei chocado com essa história e feliz, né? Porque uns plantam e outros comem, né? Sabe qual é o consumo lá em Recife? Se eu tenho do IBGE. 32,7 quilos de farinha de mandioca por habitante por ano. Ou seja, o cabra come farinha de manhã, tarde e de noite. Isso é média, quer dizer, como é média e tem alguns que comem menos, deve ter um cara que come 60, 70 quilos de farinha de mandioca por habitante por ano. Aqui em São Paulo, em compensação, é só 4,3. Olha, lá no meu restaurante eu faço uma farofa, né, que já é um derivado da farinha. Eu gasto, em média, por semana, mais de 20 quilos de farinha fazendo farofa para os paulistanos. Quer dizer assim, o paulistano também come muita mandioca, só que ele não se dá conta na contagem, né? Mas todo mundo gosta de uma farinha e todo mundo tem uma receita de uma farofa da tia, da mãe, da avó, de alguém, né? Agora, já na Amazônia, por exemplo, onde sai Belém do Pará, come-se mais farinha de mandioca do que em Recife, né? Mas, na verdade, aqui na culinária amazônica, você pode comer o dia inteiro só coisa de mandioca, né? Dia inteirinho, porque se você levantar de manhã e comer um beiju de tapioca, certo? Daí você pode também comer um bolo, né? Um bolo daqueles, muitos bolos que podem se fazer com a mandioca. Daí o que acontece? Chega na hora do almoço, vai comer maniçoba, que é da folha da mandioca, certo? Maniçoba que é da folha da mandioca. E se quiser, pode comer algum caldo de peixe, alguma coisa assim, com o quê? Com a farinha, o pirão. Da mandioca. Como, né? E uma infinidade, né? Não, e não tem perigo, porque chega no meio da tarde, o pessoal vai tomar tacacá. Mais mandioca. Né? Que é um tônico, né? Feito do quê? Da mandioca também, né? Tacacá, a única coisa diferente, quando tem, é o camarãozinho, né? Porque o resto e o jambu, né? E a folha de jambu. Mas o resto é justamente o caldo, né? A goma da mandioca e pronto, quer dizer, uma coisa, tudo... É o cardápio completo, dá para você comer inteirinho, o dia inteirinho, só mandioca e seus derivados, né?